bairro da Gameleira, Belo Horizonte, fevereiro de 1971. As imagens voltam exatamente aqui. Havia operários, né, sob os escombros, havia mortos, feridos. Nada se compara a escapar da morte por causa de um cigarro. Um colega pediu e ele saiu da obra para buscar. Ô, Dilon, para aí. Quando eu parei, que falou, me dá, que era um cigarro, o pé caiu. Aí ele morreu. E eu me salvei. Então foi coisa de poucos metros, assim? Poucos metros. Deus abençoe que eu me salvei. Os operários já tinham ouvido estalidos, mas os responsáveis pelo pavilhão de exposições da Gameleira, uma obra do então governador de Minas, Israel Pinheiro, ignoraram o alerta. Saíram daqui 10 horas da manhã para tranquilizar o governador. Foram ao Palácio do Governador. Às 11h30 a estrutura desabou. O prédio, em forma de caixa de sapato, um projeto de Oscar Niemeyer, tinha 240 metros de comprimento. Parte da estrutura ruiu. 69 operários morreram. Mais de 100 ficaram feridos ou mutilados. Ainda é considerado o maior acidente de trabalho ocorrido no Brasil pela quantidade de mortes num só evento. Que foi mais um outro engenheiro que foi indiciado, né? E um dado que eu não sabia, que ele ficou com depressão e, né, que realmente assim, que depois ele ficou por causa desse projeto aí, que o cara era o engenheiro do Niemeyer, né? Era um gênio, né? Vamos falar assim, para fazer, imagina a rapidez que fizeram Brasília, né? Não sei como que não teve mais, porque eu acho que tinha muita gente lá, mas assim, não sei como que não aconteceu mais coisa dessa daí lá, porque, então assim, claro, eu acho que foi mais uma falta de ética, né, política, porque eles estão sempre querendo, eu não entendo isso, porque a política tinha que ser assim, você tem 10 quadradinhos para fazer, se você conseguiu com o máximo que você conseguiu fazer 5, o outro cara da frente tem que continuando, continua, como fez o outro pela metade, tem que continuar, e você, né, porque não é visto como você entra como um funcionário que sabe que vai sair, que vai entrar outro, que, né? Então, assim, eu quero terminar para botar meu nome lá, fazer marquinha de xixi do cachorro, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim, é tão grotesco, se a gente for pensar, que é isso mesmo, você quer deixar teu nome, é que nem um cachorro faz xixi mesmo, para falar isso aqui é meu, entendeu? Você não pensa, deixa de lado a questão da segurança, né? Que não, tudo bem, dá para fazer, se não dá para terminar agora, faz com calma, termina, mas que isso fique bem feito, que isso fique para a população de uma forma realmente adequada, né? É ética, mas na política, não na nossa área, por isso que eu tô te falando, que, né, nesse caso aí, eu não acredito que foi falta de ética dos profissionais que fizeram, foi falta de ética da política, porque a política, você tem que inaugurar isso até tal dia, o cara vai, tá lá, o score, pelo que eu entendi, tiraram as scores antes do momento, né? Impraticável, então você não pode, cada coisa tem o seu tempo, e respeitar aquele tempo, se o concreto precisa de 30, 40, sei lá, 20 dias, 10 dias, né? Tem que, se choveu, tem que esperar mais, porque não secou, entendeu? Aquilo tem que ser respeitado e é óbvio. Então, às vezes, o profissional se sujeita, então talvez a gente pode falar isso, se sujeita a esse tempo e acaba tendo problemas, né? Erros fazem parte da vida da gente, a gente não acerta sempre. Então, eu acho que o exercício de você tirar, digamos, uma obra do papel e executar ela é algo descomunal. Eu vejo como um processo muito louco. Você pode ser o melhor arquiteto, você pode pensar em todas as possibilidades, tem tudo fantástico, mas pode deixar passar alguma coisa, né? Como um arquiteto deixou, como eu queria imaginar que o reflexo do vidro ia derreter um carro na frente, né? Então, vocês não conseguem prever isso tudo, né?
Às vezes é importante falar não, com certeza é, né? Mas é complicado, porque assim, você vai pegar um projeto, e normalmente você vai pegar um projeto, como é que eu vou falar, público, que deveria ser um dos mais interessantes para a gente fazer, né? Eu acho que esse problema do pavilhão da Gameleira lá em Belo Horizonte, que ocorreu esse desabamento e ocorrendo essas mortes, infelizmente, aí, né? Eu acredito que tenha sido pela pressa mesmo, né? Essa coisa da política querer entregar um projeto de qualquer forma dentro daquela administração. Então é importante a gente avaliar sempre o quanto custa isso e avaliar o tempo que se tem para fazer, né, certas obras, e realmente é aquilo que a gente conversou de às vezes dizer não ou explicar o que pode acontecer, né, naquele meio, porque era uma estrutura lindíssima, solta no alto, né? Então o que percebemos foi que tirou as escoras antes do momento, e é aquilo de respeitar o material, né? Então o material, se ele exige X tempo para ficar pronto, né? Ele tem que ser respeitado, porque senão vai ter problemas tão grandes como esses, né? Como pequenos também. Pequenos problemas na obra a gente tem por causa dessa questão da rapidez da execução, que tem problemas, né? Mas eu acredito realmente que ali foram sacrificadas pessoas em detrimento dessa determinação de terminar a obra dentro do prazo de uma administração. Mas é importante também a gente entender que, como arquiteto, a gente tem que conhecer esses problemas e estar sempre orientando, né? Orientando na problemática que pode ter, que tudo isso pode ocorrer. Sobre a ética profissional, eu creio assim, que começa entre o respeito entre os diversos profissionais naquelas respectivas áreas, seja ele arquiteto ou engenheiro. Porque para uma obra ser concretizada, precisa de uma equipe de profissionais ali trabalhando para aquilo, onde cada um deve respeitar o trabalho do próximo. Então, envolve desde engenheiro estrutural, engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, engenheiro de execução, o arquiteto. Então, se cada um respeitar o trabalho do próximo, eu creio assim que nós conseguimos um bom resultado. Porque o projeto, eu como engenheiro de execução, chega o projeto para mim. Então, aquele projeto passou pelo arquiteto, passou pelo engenheiro estrutural, passou pelo engenheiro elétrico, passou pelo engenheiro hidráulico, e eles encontraram a melhor solução para aquele projeto. Então, qual que é o meu cuidado que eu tenho que ter? É executar conforme eles recomendaram. E para que isso aconteça também, eu tenho ali uma rede de colaboradores aí de 40, 50 funcionários. É onde a equipe tem que estar bem entrelaçada nas linhas de pensamento. Porque não adianta eu querer executar o projeto e tem lá o mestre de obras, contramestre, carpinteiros, que não estão sabendo o motivo daquilo ali. Para qual caminho seguir? Então nós vamos para lá? Então você, primeiramente, tem que avisar toda a sua equipe que nós estamos caminhando naquela direção. Porque se eu for sozinho rumo a essa direção e os outros segurarem, não vai adiantar, não vou ter um bom andamento de obra. Então, essa ética profissional, tem muitos que entram até com um certo tipo de brincadeira e eu acho que isso não está certo. Nós temos que respeitar cada profissional no seu devido lugar e, sendo assim, nós estaremos lutando para o bem comum de todos, que é o quê? Aquele cliente, o morador, o proprietário, feliz com aquela obra. Ética, para falar de ética, a gente tem que falar de educação, né? Porque um cidadão que não tem educação de base não tem ética, né? Então, quer dizer, a gente precisa ser um cidadão preocupado com o mundo, preocupado com o outro,
principalmente porque a ética vem de valores, né? Você precisa ter valores, e esses valores você consegue através da família, através da educação, através de pessoas que te criaram, que não necessariamente a família, né? Às vezes tem pessoas que não têm os pais, mas têm valores adquiridos durante uma vida, né? Buscar valores. Se você não busca valores em que o outro seja respeitado, isso é para a vida, não é só para o arquiteto, isso daí para qualquer um. Através do valor que você entende até onde você pode ir com o outro, né? A ética, eu acho que está nisso. Você entendendo isso, você vai entender que normas são feitas, na maioria das vezes, e deveriam ser feitas por um bem comum, para a gente conseguir fazer, porque que as normas existem? Para a gente conseguir viver em comunidade, porque cada um pensa de um jeito diferente. E a gente precisa ter, de novo, né, uma linguagem universal para que todos consigam conviver, né? Então, as normas foram feitas para isso, para que elas sejam seguidas, e principalmente que em arquitetura, o que muita gente não entende, por exemplo, vamos falar, eu fiz um projeto em Aquiraz, lá no Ceará, para um cliente de Portugal. A gente fazia um triângulo aí no mundo, né? Não foi executada a casa por uma questão pessoal deles, mas no condomínio foi a primeira vez que eu me deparei com um monte de normas, né? E essas normas, já sabia disso, que essas normas só queriam que aquele lugar fosse o que é quando você chega num Alphaville, que você chega, uau, que lugar lindo, né? E por que é bonito? Como é que você consegue fazer que aquilo fique bonito? Com normas, né? Você vai dizer para o cara que você não pode, você tem que ter um recuo, você não pode ter grade, você não pode construir mais alto do que um certo limite. Então tudo isso cria um padrão que quando você vê, você não entende o que tem por trás, né? Essas normas foram feitas para que aquele lugar fosse um lugar diferenciado. Vamos falar de Curitiba também, todo mundo acha, né? O mundo é uma cidade de referência mundial, e que se tornou através das mãos do Jaime Lerner, né? Um arquiteto, né? Que a partir dele que a cidade começou a ser o que é, né? Porque ela foi permitido, né? Aquilo que quando eu estudei em urbanismo, foi permitido, porque eu sempre falava, nunca vou trabalhar com urbanismo. Aí a gente pode dar um exemplo dele, de que realmente foi um arquiteto que pensou no coletivo, né? Também, sim. Do urbanismo. Sim, claro que o Jaime Lerner pensou nisso como um coletivo. É isso, que é entender o coletivo, porque entender como um corpo, assim como um projeto pequeno, que é uma casa, vamos falar, o projeto mais, né, arquétipo que a gente possa pensar, uma casa, ela tem que ser pensada do mesmo jeito que uma cidade. É um corpo pequeno, um corpo grande, né? E ele pensou nisso, né? E ele fez com que o urbanismo deixasse de ser utópico. Por quê? Porque ele estava com o poder de fazer o desenho e o poder de executar. O problema é quando eu estudava urbanismo, eu falava assim, putz, eu nunca vou querer fazer, porque sempre vai ter a questão política que vai impedir que o meu sonho, que é o arquiteto, ele de coração, ele tem quem vai mexer com urbanismo tem esse sentimento do coletivo, né, de que isso aqui não é para a gestão que está fazendo para pôr lá o nominho dela, não, esse daí é para a cidade, né? Por isso que eu defendo arduamente que tenham concursos públicos para que você faça os edifícios públicos, porque só assim você pode estar dentro de uma gama, escolher a melhor coisa que tem para a população e não ter só um projeto para isso, né? Um projeto que você determinou que alguém fizesse do seu jeito, não é para aquele administrador, é para a sociedade aquele projeto. Então, assim, ele conseguiu deixar Curitiba bonita a partir de... Claro que tinha muitas normas, e uma que eu acho muito bacana é dizer que não pode ter outdoor, né? Então, é uma regra.
né, de urbanismo, vamos falar, né, nesse caso, na nossa área, e que limpa a cidade de tal forma que em comparação a outras, você vai em São Paulo, você tem uma sujeira visual, né, uma poluição visual, que lá não tem por uma regra. Né? Então vamos falar assim, gosto muito de citar essa questão de um condomínio de luxo, que é assim que a gente consegue entender. Não é porque é de luxo, é porque ela teve regra. Claro que você vai ter materiais, casas, projetos, mas ela teve regras para aquilo ficar bonito. Se cada um pensar no jeito, não, eu acho que o recuo pode ir lá na frente, não precisa ter recuo, eu tenho que apresentar, usar todo o meu terreno, né? Não tem isso, né? Tem essa questão, tem a questão de ventilação, então são pensadas para que funcione. Por exemplo, uma outra coisa que eu gosto de comentar em relação a regras, às vezes eu olho lá, teve inundação lá em São Paulo, né? E aí você vai nas casas de São Paulo e aquela área permeável de 20% que aqui na nossa cidade se pede, as pessoas entendem aquilo como uma chatice. Pô, por que eu tenho que deixar grama na minha casa? Tem que deixar assim, porque você é um cidadão e aquilo ali é a tua parcela de chuva que você vai mandar para o solo. Se não vai para o solo, vai para a galeria. Se a galeria não aguentar, vai inundar a cidade. Então você foi responsável. Você é responsável a partir do momento que você coloca, você burla uma regra que você muitas vezes instrui o cliente, né? Não é que eu nunca fiz isso, porque você instrui para burlar, você acaba, deixa passar o fiscal, depois você fecha. Isso acontece diariamente, né? Não só aqui, mas em todas as cidades do Brasil isso acontece. E aí, quando tem uma enchente, você como cidadão não se sente responsável. Quem é responsável é a prefeitura, lá onde você negou essa regra, né? Então, você como cidadão tem aqueles 20% de parcela da chuva que vai cair na tua casa ou no teu estabelecimento, que aí você vai ter que colocar as caixas para receber essa água, que se você ocupa 100% no comércio, você pode, mas você tem que resolver essa água da chuva. Ela vai ter que cair numa caixa e depois é que ela vai embora devagarzinho, né? Então, isso não é só uma regra, é uma responsabilidade. Eu estou te dizendo como cidadão que você também é responsável por isso, não sou só eu aqui da prefeitura que quando chover eu tenho que resolver a vida de todo mundo, né? Então, assim, são duas coisas muito importantes que a gente, que nem sempre, claro que tem, às vezes a gente tem prefeituras que a gente cada vez inventa uma regra diferente, né? Mas fora isso, muita coisa é criada para um bem comum mesmo, então é importante. As normas vão aumentando cada vez mais. Havia uma época que o pilar, ou a viga, você tem os ferros ali dentro. Né? Então, a distância entre o ferro e a lateral, digamos assim, do concreto, que é o recobrimento, que a gente chama isso, era 1,5 cm na minha época. Hoje já é 2,5 cm. Vai havendo uma evolução porque as coisas vão acontecendo, as pessoas vão procurando, né, se precaver. Agora, eu acho assim, o arquiteto, ele pode errar exatamente no princípio, no projeto, assim, conceitualmente, às vezes até, e ter um problema sério. Nesse caso, eu acho que já está mais ou menos autoexplicado, né? Foi tempo, né, exigido demais, então pode ser que por aí que tenha havido problema. Mas é muito difícil, digamos, um projeto matar alguém no máximo, pode acontecer, uma porta não é adequada, você não mata ninguém com um projeto. Quer dizer, tu pode estar falando uma bobagem, mas uma engenharia sim, muito mais grave, pode cair, pode despencar, cair na cabeça de alguém, morre. Agora, projeto, né, só se você fizer um caminho errado, alguém cair em algum lugar, né? Eu acho que o projeto é mais difícil você cometer ele, assim, mais grave, assim. Projeto. Agora, na execução, claro, aí envolve outro tipo de coisa. E agora, falando do meu setor, que eu sou engenheiro de execução, é algo assim que é bastante trabalhoso, porque obras acontecem muitos imprevistos e nós estamos aí expostos para qualquer tipo de acidente. Então, por isso que é importante o alinhamento com a equipe, desde cursos de altura, a utilização de EPIs, a conferência dos serviços realizados, porque no dia a dia
a obra vai, ela toma um fluxo, uma velocidade que está indo, todo dia avança um pouquinho. É onde você não pode virar as costas para a obra, está sempre ali em cima. Porque uma viga concretada, um pilar concretado, ok, já está concretado. Se passou despercebido a execução daquele trabalho pelo engenheiro de execução ou até mesmo o arquiteto que está acompanhando a obra, você descobre, às vezes, de alguma pior maneira, você descobre de uma maneira que não seja boa. Alguma ruptura, alguma rachadura. Então, por isso a importância daquele profissional estar em cima do trabalho, sim, claro, obedecendo às normas vigentes, que elas estão aí para ser seguidas. Eu, Abimael Júnior, não preciso me responsabilizar de algo que eu quero que faça, então faça dessa maneira. Não, para que no futuro não aconteça nenhum resultado desastroso. Nós temos uma sobreposição de ética e técnica, né? Um profissional ético é aquele que respeita os demais profissionais, respeita os seus colegas nas atuações, nas áreas de atuação dos seus colegas. Também, e esse respeito não é apenas o respeito ao trabalho do seu colega, mas também tem as questões salariais, as questões de tabelas de honorários, né? Que nós vemos muitos problemas hoje em dia, e isso fere a ética, né? Os profissionais vendendo os seus projetos, passando por cima de outros profissionais, saindo fora das tabelas de honorários, das associações. Nós temos associações, no caso dos arquitetos, temos o CAL, temos o IAB, que são associações de profissionais e conselhos que regem essa questão. Nós temos um código de ética também que está disponível para os profissionais para saberem até onde podem ir, até onde podem dar descontos, até onde podem doar seus trabalhos. Isso tudo está dentro de um código e que nós devemos respeitar. Dentro disso também nós temos que respeitar as nossas atribuições. Nós recebemos, de acordo com aquilo que nós estudamos, com as disciplinas da faculdade, nós recebemos atribuições. E temos que atuar dentro dessas atribuições. E o profissional deve estar consciente daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode fazer. As nossas atribuições são amplas, né? São amplas por causa das disciplinas que nós temos. Mas nem tudo o que é atribuição, nós também estamos, às vezes, preparados para fazer. Um exemplo, nós estudamos estrutura. Temos algumas disciplinas de estrutura, de concreto armado, mas nós praticamos isso, nós temos essa desenvoltura para analisar o projeto, para fazer uma intervenção nessa área. Então a gente precisa estar consciente disso para não passar por cima de um outro profissional. Quando nós vamos fazer uma intervenção, a gente precisa, num projeto de outro, numa obra que já foi feita, que tem uma estrutura, é preciso consultar os profissionais que fizeram aquela estrutura, os profissionais que estão habilitados e que têm essa prática, que podem dar uma resposta, para que a gente não incorra também em questões técnicas e em questões éticas e cause um problema grave, como o caso da gameleira. Vamos dizer, essas entidades são políticas. Querendo ou não, são políticas também, porque elas também vão orientar o que a gente... E se a gente não se envolver nelas, como também na política, eles vão fazer o que eles querem.
Se eles querem ficar lá só para roubar dinheiro, eles vão ficar lá só para pegar dinheiro. Agora, se a gente também se envolver, e para que elas serviriam, né? Que talvez para um melhoramento de profissionalização, criar cursos, tá criando, inclusive lutando para que fosse obrigatório nas cidades ter um concurso público para um projeto, né? Então, quer dizer, se eu falasse, olha aqui, Cal, eu acho que aqui em Umuarama tem que ter concurso público para fazer. Não acho legal, acho que tem que ter 2, 3 projetos para que uma comitiva especializada diga o que vai ser melhor para a população. Uma comitiva especializada. Então, você contrata lá 10 arquitetos da cidade, estudem esses 4 projetos, esses 4 projetos, algum deles vai ser o melhor para a população. Qual deles é? Não é mesmo? Então, assim, não é só aqui, né? Não estou falando daqui, mas no geral, né? Em poucos lugares, poucas vezes a gente vê essa questão do concurso público. Conselho de classe hoje é o CAL, a gente estava junto com os engenheiros, então, no CREA, até pouco tempo atrás, né? Na verdade, é uma crítica que eu vou fazer, né? Porque a minha visão, e talvez a de muitos arquitetos, de todos os meus amigos que são arquitetos, é que essas instituições deveriam ser para beneficiar, não só ser um órgão regulamentador, que é importante, mas ele também deveria ser algo que fosse bom para nós arquitetos. E sendo bom para nós arquitetos, ele seria bom para toda a sociedade. Por quê? Porque você poderia ajudar a formar um arquiteto melhor através de cursos. E são as duas coisas, cursos profissionalizantes, você podia estar sendo o intermediário entre você fazer um intercâmbio em outros países, né? Esse tipo de coisa que fizesse que você fosse um melhor profissional, né? Que te ajudasse, te desse um suporte para o melhor profissional, ter bibliotecas que a gente pudesse acessar na nossa área, uma parte cultural que pudesse ser desenvolvida também, né, em que a gente entrasse com as outras artes, né, envolver as artes para que a gente consiga também ter outros conhecimentos e aí no nosso projeto também ser melhor. Também essa questão de concursos públicos, que eles, assim, de lutar por nós mesmos. Então, que é um conselho, talvez pudesse servir para que ele colocasse as nossas ideias, porque eu não sou questionada o que eu quero, o que eu acho importante como arquiteto ter lá no conselho, né? Então, assim, e através disso, eles serem um comunicador, né, para a sociedade através do arquiteto. Tem uma propaganda na televisão explicando o que é arquitetura, entendeu? Para a população saber o que é, né? Porque muitas vezes eles chegam e não sabem, o leigo não sabe a diferença do arquiteto e do engenheiro, né? Então muitas vezes vem perguntar, então talvez fosse função deles também dizer quem é o arquiteto, quem que é o engenheiro, o que cada um faz, informar a população disso para valorizar tanto uma profissão quanto a outra, né? Então valorizar o profissional, né? Eu acho que isso que é importante. Então essa questão de estar com as ideias, colocar as ideias e lutar por aquilo que é nosso, às vezes entraria também nessa questão de você lutar por todos os lugares terem concursos públicos, né? Para que seja justo para a população, que você tenha a melhor escolha de um projeto, né, de quem se prontificou a fazer um projeto para que seja bom para a população. Então eu acho que tem várias coisas que podiam ser, e para isso é importante que a gente também se envolva. Eu acho que como num cenário político em que a gente não se envolve muito, aí também a gente não se envolve nisso e acontece o quê? Nessas classes, acontece que outra pessoa que está lá dentro vai decidir o que vai ser feito, vai decidir por você, né? Então vai ser feito o que aquela pessoa acha importante, que talvez nem seja tão ético e que não vá ajudar os outros. Então é importante a gente estar sempre
também envolvido para que as coisas melhorem nesse sentido.